Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo rapidinho aqui, com a guitarra desligada mesmo, só para trazer aqui umas dicas para vocês de como conhecerem as notas aí no braço do instrumento. Eu estava vendo uns vídeos e eu vi algumas pessoas, na verdade uma pessoa, um vídeo que acabaram me enviando, falando sobre o assunto, e eu resolvi gravar para mim falar aqui como eu penso, como eu aprendi, né, a enxergar, ver, a saber as notas aqui durante todo o braço, e como eu acabei elaborando para passar para os meus alunos, para as pessoas que eu dou aula, tá certo? Tô aqui só para saber, tô aqui com a minha Ibanez, tô adorando essa guitarra, ela é uma SA 260, se não me engano. E cara, sonzão, tô adorando. Mas enfim, o assunto aqui não é esse. Vamos lá, e eu vou falar aqui basicamente como eu passo esse conteúdo, como eu elaborei, como eu transmito isso para os meus alunos. Vamos pegar aqui em algumas partes. Tem aquela boa e velha técnica, né? Que é de você pegar aqui, por exemplo, aqui é um Lá, na quinta corda, né, na sexta. Aliás, na sexta corda, na quinta casa, tá? E aí você pulando duas casas, uma corda abaixo, ou seja, se você está na sexta aqui, você vai estar aliás, duas cordas, né? Você vai estar na corda Ré. Tá vendo, ó? Você tá vendo que eu pulei uma corda, ó. Quinta casa, na sexta corda. Então aqui, ó, uma, duas. Então nessa segunda casa, só que na corda de baixo, ó. Tá vendo, ó? Você pula uma corda. Então você vai ter a nota Lá de novo, ó. Lá, Lá. Tá vendo? Ele repete novamente. Aqui embaixo você tem um Ré, Ré. Do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó? Pulou. Ó, duas casas, uma, duas, e aqui você pula uma corda. Tá vendo que tem uma corda aqui entre eles, ó. Então, é nessa de baixo. E lembrando que quando você tá aqui, ó, a partir da corda, na corda 4, na verdade, você não vai só duas casas. Você vai três casas, ó. Tá, aqui no caso a gente tem um Sol, ó. Sol. Mesma nota. Então você vai aprendendo em lugares diferentes, tá certo? Aqui a gente dá uma casa a mais porque tem aquela coisa lá, né? Da terceira corda para a segunda a gente tem uma diferençazinha aí de meio tom, digamos. Algumas pessoas dizem assim: essa forma de aprender é uma forma muito errada porque ela te prende. Então você precisa ficar vendo aqui para depois ir olhar para cá e aí por diante. Bom, eu discordo, né? Pode acontecer isso? Pode. Porém, você treinando dessa forma, você não necessariamente vai ter que voltar para cá, porque você vai aprender. É a mesma coisa de você contar graus. Digamos que você está aprendendo a ler a música, aí você vai saber qual é o terceiro grau de Dó. Aí você vai lá, Dó, Ré, Mi, você sai contando. Mas depois já se torna tão natural que você não precisa contar. Então a contagem ela te serviu como um método pedagógico para você aprender, mas depois você não precisou ficar voltando lá e contando de novo. Então essa técnica ela é muito boa sim, tá? E você não vai ficar preso nela porque você vai aprender. A ideia é você memorizar, você ir aprendendo essas notas. Então isso aqui é apenas um condutor dessa informação, ela vai te ajudar nessa informação. Tá? Então você não pode ficar preso sempre aqui. Você vai sempre memorizar aí o nome dessas notas, tá certo? Então não necessariamente ela vai te fazer ficar preso. Você sempre tem que voltar na primeira nota para poder lembrar. Não, tá certo? Porque você vai, como eu falei, vai aprendendo, vai olhando, vai memorizando, tá bom? E lembrando que isso é em qualquer lugar, né? A gente viu Lá aqui, mas aqui no caso tem um Si do mesmo jeito, ó. Certo? Vai ter a mesma nota, Si aqui e Si aqui. Tanto é que a gente tem os power chords, né? Ó. Ele tá trastejando um pouco porque as cordas estão muito baixas, mas ligado na caixa nem fica, tá? Então aqui, ó. Sempre que você fizer isso, você vai ter essa nota repetida. Lá, Lá de novo, bem aqui, ó. Ré, Ré de novo, bem aqui. Tá certo? E lembrando que quando chegar aqui na quarta corda, você dá um pulo aqui, ó. Você, ao invés de fazer só duas casas, você vai fazer três casas. Tá bom, gente? E aí você pode fazer isso em qualquer lugar aqui do teu instrumento, para você ir aprendendo isso, tá bom? Essa é uma das técnicas e muito boa, tá certo? Uma outra forma, que também é uma forma bem bacana, é justamente você
imaginar os pontos da guitarra, tá? Os pontos são essas marcações, no caso, né? Marcaçãozinha branca aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem essas marcações. E você saber as notas justamente nesses pontos específicos. Por exemplo, aqui na quinta casa, né, que eu estou usando como exemplo aqui, a gente tem um Lá na primeira corda, na segunda corda a gente tem um Ré, na terceira corda a gente tem um Sol, aliás, na quarta corda a gente tem um Sol, na terceira corda a gente tem um Dó, tá? Na segunda corda, na verdade, a gente tem um Mi, tá? E aqui na corda a gente tem um Lá também, na primeira corda, porque ela é igual à primeira, tá? Então, repetindo, Lá, Lá, Ré, Sol, Dó, Mi e Lá de novo, tá certo? Então aqui você já percebe que já fica fácil, porque a primeira ela sempre é igual à sexta corda, tá certo? Porque é Mizinha e a gente chama de Mizona. Então são as mesmas notas, já facilitou para você. Então aqui você já sabe essas notas. Então depois você vem para cá, aí você sabe o que é um Sol, o que é um Dó, o que é um Fá, tá? E aí por diante, você vai memorizar todas essas cordas aqui, ó, que tem nesses pontos. E aí, interessante, porque quando você chega aqui, ó, onde tem os dois pontinhos na 11ª, na 12ª, né, casa, as notas se repetem. Então aqui vai ser igual às cordas soltas, né? Ó. Então no caso aqui, ó, vai ser Mi, né, Lá, Ré, Sol, Si e Lá e Mi de novo, no caso, né? Então você acaba repetindo. Então já fica fácil para você memorizar também, tá? Então você memorizando todos esses pontos e aí fica fácil, tá? Porque você vai ter alguns pontos de referência. Você tem os sustenidos, você sabendo um ponto, você vai começando ali a fazer ligações e aprendendo nos outros lugares, tá certo? Então, lembrando de novo, a gente tem essa técnicazinha básica, que é a quinta aqui. Depois você pulando duas cordas e pulando duas casas também, né? No caso aqui a gente está na quinta, na sexta, no Lá. Então você vem aqui, ó, sexta, quinta e quarta. Você pula e bota seu dedo aqui, ó, pulando duas casas, uma, duas, tá vendo? Ó, como se fosse fazer um power chord, tá vendo? No caso aqui você vai ter a Lá repetindo de novo. E aí você pode fazer em qualquer lugar aqui. E lembrando que a partir da quarta, no caso da quarta aqui especificamente, você não faz só duas casas, mas sim 3 casas, tá bom? Quando eu aprendi, na verdade eu nem usei nenhuma dessas duas inicialmente. Eu ficava mesmo aqui, ó, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Eu ficava fazendo isso, né? O cromatismo, eu ficava brincando bastante com as notas cromáticas. E aí, se você me perguntar o que é que eu acho o que é que eu acho melhor e a forma como eu ensino para os meus alunos, pelo menos dessas duas, existem outras, mas dessas duas que eu apresentei aqui, ou pelo menos dessas 3, porque tem os cromatismos aqui, como eu passo para os meus alunos? Bom, eu uso na verdade as 3, basicamente. Tá? Eu uso as 3. Eu uso essa também. Eu uso as de saber os pontos também. E os cromatismos também, porque eu acabo passando alguns exercícios e dentro disso a gente vai aprendendo também os nomes das notas. Então, qual é a melhor forma? Cara, usa as 3 formas, tá? Não há nada de errado nisso. Agora, lógico que sempre toma cuidado para você não ficar sempre necessitando voltar para um ponto de referência. Aqui é Sol, então eu tenho que contar aqui para saber o que é Sol também. Não, isso tudo é para te fazer lembrar dessas notas, identificar essas notas, mas a partir do momento que você sabe, não fica voltando para tentar aprender, tá certo? No mesmo caso, se isso acontecesse aqui, iria acontecer aqui também. Você ia precisar estar contando aqui para saber essas notas do lado, não? Ou no cromatismo você ia ter que saber a primeira e ficar contando o restante para poder saber. Então, na verdade, todos esses exercícios eles podem causar algum nível de dependência quando você está aprendendo, mas isso vai depender de você, tá? Não é que necessariamente ele vai te causar algum nível de dependência, de forma nenhuma. Então, junta essas 3, tá? Aqui nos power chords, você consegue fazer também. Nos pontos é bem interessante também, lembrando que aqui vai repetir, vai começar de novo como as cordas fossem soltas, né? As mesmas notas.
E nos cromatismos também. Usa essas três, não há nada de errado em fazer isso. Na verdade, eu acredito, pelo menos na minha prática pedagógica e do ensino da música, ela surge muito mais efeitos, porque é muito mais efeito, porque você está trabalhando com algumas outras frontes ali, né? Você pode até dizer assim, não, mas isso vai acabar deixando, não deixa mais confuso? Não, porque, como eu falei, os cromatismos eu uso em cima de exercícios, certo? E eles vão aprendendo, fazendo os exercícios e aprendendo as notas também. E esses outros eu vou passando também em momentos intercalados. Então não fica, não fica mais difícil, mais confuso. Pelo contrário, você acaba aprendendo de uma forma, eu acredito que até mais rápida e mais efetiva no caso, tá certo? Então, resumindo, você não precisa escolher qual dessas ou qual é a melhor. Você pode fazer aí as três que dá super certo. E na minha prática aí ensinando as músicas, ensinando a tocar para os meus alunos, isso tem surgido bastante efeito, tá bom? Quando eu aprendi era só nas cordas soltas aqui no início e eu já consegui aprender. Imagine você unindo essas três técnicas, tá bom, pessoal? Então era isso, queria só trocar essa ideia com vocês. Comenta aí que se vocês querem mais conteúdo, o canal aqui nem sempre eu coloco só música, apesar de eu amar a guitarra ser o meu instrumento assim de paixão, que eu toco direto. Enfim, a gente tá sempre tirando um som por aí. Mas a gente também posta aqui algumas coisas, algumas reflexões dentro de uma cosmovisão cristã e tal. Mas se você curtiu aí, quer que eu continue postando mais conteúdos de música, que é a minha paixão e que é a minha vontade, né? Eu quero ficar postando aqui muito mais conteúdos de música. Se esse é o seu desejo, se você achou bacana, comenta aí, curte, compartilha e se inscreve aí, que depois eu acabo colocando mais alguns conteúdos para vocês, tá bom? Vamos lá.